Dou por aberto. A sessão. Qual é a sessão aí? A 8ª reunião ordinária da 8ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Queria convidar o secretário DOC, vereador Almir, para ler a ata. Ata da 7ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª primeira legislatura, realizada no dia 19 de agosto de 2013. Presidências dos excelentíssimos senhores vereadores Vicente André Gomes e Jaderaldo Lima. Aos 19 dias do mês de agosto do ano de 2013, às 15 horas, na Sala João Negromont Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, cita a Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes, ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente os vereadores Heriberto Rafael e Jaderaldo Lima, e a presença dos demais vereadores Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Almir Fernando, Amaro Cipriano, André Ferreira, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreras, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Edmar Oliveira, Eduardo Cheira, Erivaldo da Silva, Felipe Francis Mar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Rodão, Jairo Brito, Jaime Aspora, Jurandir Liberal, Leus Estáquio, Marco Aurélio, Michele Colas, Priscila Krause, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá, o Anderson Sobral Florencio, o Hilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura das atas das reuniões anteriores, o que foi feito submetido à apreciação do plenário, foram a mesma aprovada, sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual ao constar as seguintes matérias: ofício número 587/2013, do Gabinete da Secretaria de Relações Institucionais, encaminhando resposta ao requerimento 4353/2013, de autoria do vereador Raul Jugman. Ofício 588/2013, do Gabinete da Secretaria de Relações Institucionais, encaminhando resposta ao requerimento 4465/2013, de autoria da vereadora Priscila Krause. Projeto de resolução 24/2013, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Projeto de lei número 210/2013, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Projeto de lei 211/2013, de autoria do vereador Rogério de Luca. Projeto de lei 203/2013, de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Ofício 534/2013, do Gabinete 28/2013, de autoria do Poder Executivo. Ofício 533/2013, do Gabinete do Prefeito da cidade do Recife, encaminhando o projeto de lei 26/2013, de autoria do Poder Executivo. Ofício 536/2013, do Gabinete do Prefeito da cidade do Recife, encaminhando o projeto de lei 27/2013, de autoria do chefe do Poder Executivo. Requerimentos 5103/2013, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, 5104 a 5105, de autoria do vereador Erivaldo da Silva, 5106, de autoria do vereador Marco Aurélio, 5107, de autoria do vereador Romerinho Jatobá, 5108 a 5110, de 2013, de autoria do vereador Davi Muniz, 5111/2013, de autoria do vereador Almir Fernando, 5112/2013, de autoria do vereador Davi Muniz, 5113 a 5121/2013, de autoria do vereador Almir Fernando, 5122/2013, de autoria do vereador Stefano Menudo, 5123/2013, de autoria do vereador Eurico Freire, 5124, de autoria do vereador Amaro Cipriano, 5146/2013, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, 5147, de autoria do vereador Isabela de Rodão, 5148, de autoria da vereadora Michele Cola, 5149/2013, de autoria do vereador Marco de Bria, 5150 a 5161/2013, de autoria do vereador Jaderaldo Lima, 5162 e 5163/2013, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, 5228 a 5223/2013, de autoria da vereadora Michele Cola, 5224/2013, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, 5225 a 5228, de autoria do vereador Almir Fernando. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a fazer uso da tribuna, o vereador Aderaldo Pinto, prestou homenagem aos 101 anos da paróquia Nossa Senhora do Rosário, conhecida
como a matriz da torre, fazendo a leitura de um discurso que foi para anexo aos anais desta casa. Segundo, o seguinte orador, vereador Luiz Eustáquio, comunicou que no próximo dia 30 os trabalhadores estarão organizando movimentos com as centrais sindicais para obter resposta da presidente Dilma Rousseff sobre o movimento discutido no nível nacional e externou a importância social desse movimento. Como foi levada a questão de ordem, o vereador Carlos Gueiro, reunião anterior, fez uma uso da palavra em questão de ordem, o vereador Carlos Gueiro solicitando ao senhor presidente que também consultasse o regimento interno, perguntou aos vereadores inscritos para ocupar a tribuna. Mesa 14, solicitação, a seguinte oradora, a vereadora Amy Carvalho, fez a leitura de um discurso sobre o projeto Eu Amo Meu Bairro, promovido pela Secretaria de Segurança Urbana, Governo de Participação Social, pretendendo auxiliar o engajamento popular e premiar o bairro que mais precisa. Prolongamento do expediente, do qual constatou as seguintes matérias. Discussão dos pareceres. Foi aprovado. Total de 9 presentes, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, terça-feira, 20 de agosto de 2013, no local de costume e no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por quem direito. Lida ata, senhor presidente. A ata está em discussão. Não havendo o que discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Leitura do expediente. Secretário. Leitura do expediente. Ofício 548, 2013. Prefeito Geraldo Júlio. Projeto de Decreto Legislativo número 28 de 2013, da Comissão Executiva. Feita a leitura do expediente, senhor. Ele chamar os vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador Wanderson. Pequeno expediente. Vereador, amigo, irmão camarada, que está passando um tempo aqui na Câmara e que está fazendo uma excelente atuação, está mostrando que é competente. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui na tribuna na tarde de hoje para falar um pouco e mais uma vez sobre equipamentos da cidade do Recife que se encontram abandonados e deixados para trás por essa gestão. Nós tivemos, nesse final de semana, na Praia do Pina, nas quadras de tênis, ali um equipamento, que por vários momentos, já teve sua participação, disponível para a cidade do Recife através de eventos, através de atividades esportivas que a sociedade recifense passava a usufruí-la. Porém, hoje, ela se encontra abandonada. Os alambrados estão destruídos e caídos ao chão. Nós convidamos os vereadores dessa casa e as autoridades competentes para visitar o local e perceber o descaso que ali se encontra. A iluminação está acesa 24 horas por dia, mostrando que não há compromisso
dessa gestão também com o desperdício e os prejuízos financeiros, além, né, das questões ambientais que envolvem esse tipo de descaso. Nenhum responsável não há nenhum responsável por administrar o local. Chegamos lá e não tem nem placa de aviso de quando aquela área pode ser usufruída ou quem está no comando daquela administração. O local deveria estar sendo usado para incluir, através do esporte, a juventude. Nós estamos há um ano da Copa do Mundo e trago mais uma vez essa discussão para casa. Não há nenhum projeto importante da cidade do Recife de inclusão da juventude através do esporte, do turismo ou da cultura. Mais um exemplo de que não existe nenhum projeto ou programa significativo de inclusão. Essas quadras já viveram áureos tempos, onde acolheu competições nacionais de grande referência, com a presença, inclusive, de grandes tenistas, como Jaime Uncins. Está situado, inclusive, num dos cartões postais da cidade do Recife, a Praia de Boa Viagem. Aquele local, um local visível para tanto os turistas como os moradores da nossa cidade, se encontra aquele equipamento totalmente destruído. O descaso da gestão em relação ao patrimônio público é evidente. Não é a primeira vez que subimos essa tribuna para falar de um cenário parecido com esse. É assim com o Parque de Esculturas, é assim com o Parque de Apipucos, né, e tantos outros. Ressaltamos que ali é a região mais nobre da cidade do Recife. Uma região, né, que passam, como falei anteriormente, os turistas e os moradores, né, de modo permanente. Imagine, amigos, como se encontra, né, os parques e equipamentos públicos das áreas mais carentes da cidade do Recife. Companheiros e companheiras vereadores, todos aqui temos caminhado e temos a necessidade de estar presente em toda a cidade e sabemos, né, o descaso que se encontra as praças e parques públicos, especialmente nas áreas mais carentes do Recife. Porém, seguindo a pauta midiática dessa gestão, esse governo, que pouco destina seus esforços para a manutenção desses locais, prioriza tão somente o anúncio de obras para o futuro, de grandes equipamentos que só Deus sabe quando ficarão prontos e disponíveis para a cidade do Recife. Foi anunciado um compás, enquanto que as quadras de tênis estão lá, jogadas ao chão, literalmente. Foi anunciado o compás e o Bido Kraus está da forma que ainda permanece. Então a gente está aqui fazendo esse alerta. Estamos, inclusive, hoje, dando entrada num pedido de informação, perguntando quem e como está sendo feita a administração desse local. O que vai ser feito, qual a intervenção que a Prefeitura fará naquele local. O prazo de devolução do equipamento para a cidade. Como se dará o funcionamento a partir de uma possível reforma e quem administrará aquele local. Se há projetos esportivos, turísticos e sociais para aquele equipamento também. Então a gente entende que o gestor, antes de qualquer coisa, tem que se preocupar com a cidade como se preocupa com sua casa. Se o jardim está sujo, tem que limpar o jardim. Se o chão, o piso do banheiro quebra, você tem que ir lá e tem que corrigir, né, para que aquele local não se perca. Né? Se a luz está queimada, temos que repor aquela iluminação. Então, o nosso protesto é exatamente esse, né, para que os equipamentos públicos da cidade do Recife, ele tenham uma manutenção adequada e possam servir, de fato, para a população e o povo do Recife. Muito obrigado. Vereador Wanderson, eu não sei se vou presidir esta Câmara até o término do seu mandato aqui, que foi as férias da licença médica. Eu queria dizer, aproveitando essa oportunidade, que esta Câmara e o povo do Recife vai sentir muito sua falta conosco aqui, que Vossa Excelência ter demonstrado que tem realmente vontade de trabalhar pelo Recife durante esse pouco período de tempo que o senhor, Vossa Excelência, está conosco aqui. Queria chamar agora o vereador Amaro Cipriano, nosso amigo Maguari. O grande ilustre amigo André Regi, grande companheiro.
5 minutos para Vossa Excelência. Prezado presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, utilizo esse espaço para apenas algumas breves considerações. Em primeiro lugar, da ciência a todos que, já na presença do nosso líder, Raul Jungmann, nós demos entrada numa arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, no STF, questionando a lei do sigilo, a lei que o prefeito Geraldo Júlio encaminhou a essa casa e foi aprovada há meses, que abre a possibilidade de classificação de informações como sendo ultra secretas, com a possibilidade do sigilo de 25 anos, secretas, possibilidade de sigilo de 15 anos e reservada possibilidade de sigilo de 5 anos. Ou seja, uma lei absolutamente descabida, uma lei que não faz o menor sentido do ponto de vista das prerrogativas do prefeito, do ponto de vista do que se refere aos assuntos de interesse local. Qual o assunto de interesse local que poderia suscitar, que pode suscitar ao prefeito o desejo, a necessidade de impor um sigilo de 25 anos? Nós aqui, na oportunidade, nós fizemos esse questionamento e recordo muito bem que o representante escalado do governo, ele afirmou que se a única situação hipotética que foi trazida aqui foi a possibilidade de uma célula da Al-Qaeda ser instalada no Recife. O que na hora até suscitou o nosso questionamento, que o que é que o prefeito iria fazer em sabendo que haveria aqui uma célula da Al-Qaeda, decretando sigilo de 25 anos, protegendo a célula? Então, recordo muito bem que nesse debate houve inclusive uma forte pressão da sociedade contrária à lei. A lei ela faz sentido do ponto de vista reserva de sigilo para assuntos de segurança nacional, assuntos de segurança do Estado, assuntos que diga respeito à nossa segurança externa, relações internacionais, o nosso relacionamento com os nossos vizinhos, nunca assunto de natureza local. De lá para cá, estamos fazendo um exercício permanente, até encontrar uma hipótese que a lei seja cabível, e ninguém foi capaz de apontar esta hipótese. Nesse sentido, houve o questionamento, inclusive tive o devido trabalho de fazer consultas com os grandes juristas do Brasil, entre eles o estimado amigo José Afonso da Silva, grande constitucionalista, que todos afirmaram textualmente que acreditam ser descabida a lei que impõe o sigilo de 25 anos. A ação foi interposta e está agora para julgamento no Supremo Tribunal Federal com a relatoria do ministro Celso Mello. Então, aqui essa comunicação para casa, no sentido de que o que a oposição afirmou no passado, ela concretizou a partir dessa ação, ou seja, da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vamos esperar que o Judiciário, a Suprema Corte do Brasil, restaure a constitucionalidade no âmbito do local, no que se refere ao teor deste dispositivo questionado. Por fim, gostaria também de anunciar a todos que mais um trabalho do nosso gabinete ficou pronto, que é o relatório da RPA2, no que se refere à educação municipal. A RPA2, vereador Raul Jungmann, por incrível que pareça, consegue ser pior do que o Recife. Ou seja, mais uma vez, a gente tem aqui o desprazer de
em estudo demonstrar que nós estamos fracassando e que a atual gestão, lamentavelmente, não tem sido capaz de apontar os caminhos que irão retirar o Recife dessa posição vergonhosa de uma cidade que não cuida das suas crianças, de uma cidade que não prepara o seu próprio futuro a partir da educação. Muito obrigado, presidente. Convido o vereador Almir Fernando a usar a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Antes de terminar esse primeiro semestre, eu estive aqui reclamando que a gente faz alguns requerimentos. Infelizmente, a gente não tinha sido atendido no requerimento que a gente fez, mas nada mais justo a gente aqui retornar e dizer da ação da Prefeitura, principalmente da Enlurb, de começar a atender os requerimentos que nós estamos fazendo para a cidade do Recife, de pessoas que têm solicitado o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal do Recife. Eu queria mencionar algumas ruas que estão sendo recuperadas, como a rua Vila Fro, lá em 2 Unidos, subida do Alto Maracanã, a rua Medalha Milagrosa, também na subida do Alto Maracanã, a primeira travessa Padre Cícero, além dos recapeamentos da rua Uriel de Holanda, na linha do Tiro, Além Cisneiro, na Bomba de Ametério, Alto Zé Bonifácio, Corre de Euclides, linha do Tiro, Avenida Vereador Otacílio de Azevedo. São algumas ruas que estão sendo feitas operação tapa-buraco, as quais a gente solicitou que fossem feitos esses serviços e nós estamos sendo atendidos. Além de várias escadarias que estão sendo recuperadas em toda a Zona Norte. Então a gente aqui quer fazer aqui esse agradecimento à Enlurb pelo trabalho que está sendo feito com relação à operação tapa-buraco, a recuperação das escadarias e também a Praça Alto Zé Bonifácio, que já foi mencionada aqui, além da Praça do Trabalho. São praças que a gente pediu recuperação. E o prefeito ontem mesmo esteve lá na Praça do Trabalho, inspecionando, supervisionando aquele trabalho lá, a qual a gente solicitou, uma praça importante para a cidade do Recife, uma praça que fica ali próximo ao Morro da Conceição, e que as pessoas já solicitavam há muito tempo a sua recuperação, como aqui a gente mencionou também, na semana Buller Marx, a praça em frente ao aeroporto da cidade do Recife, o aeroporto Guararapes, Gilberto Freire, foi recuperada, dando início à semana Buller Marx, além de outras, como a Praça de Casa Forte, e mais inúmeras que vão ser recuperadas pela cidade do Recife. Além das calçadas que estão sendo feitas aí, mais de 2 milhões que estão sendo gastos nas calçadas da cidade do Recife. Então a gente quer aproveitar essa oportunidade para poder mencionar todo esse serviço de requerimentos que nós estamos solicitando, que estão sendo atendidos pela Prefeitura da cidade do Recife, e a gente aqui, nada mais justo, e quando a gente reclamou, agora a gente vem aqui para agradecer os trabalhos. É importante, né, para a cidade do Recife, é importante para a população, todo esse atendimento com relação à recuperação dessas pavimentações, das escadarias aqui na cidade do Recife. E para finalizar, eu quero aqui fazer um convite a todas as pessoas da cidade do Recife, principalmente as pessoas onde eu tenho atuação, que eu tenho uma reunião quinta-feira, lá na sede do Grande Recife, com Sócio Transporte, com o presidente Nelson Menezes, onde nós iremos lá reivindicar e solicitar algumas melhorias para o transporte público da nossa cidade. É uma questão que a gente também já cobrou aqui. Estamos tendo essa audiência com o presidente para que a gente possa cobrar uma melhor agilidade, um tempo menor de espera das pessoas nas paradas de ônibus, e tem acontecido muito isso. Que a própria linha Alto do Capitão, Alto Rosário seja mantida, já que
houve necessidade de se dividir aquela linha por conta de uma manutenção de pavimentação na rua Divisópolis, lá no Alto Capitão, como também ampliação da linha de transporte, tanto no José Bonifácio como no Córrego de Euclides, quanto no Córrego Zé Grande, que hoje é José Marinho do Reis. Então, agradeço a oportunidade e convido todos, moradores da Zona Norte, que quiserem, ou da cidade do Recife, quiserem participar dessa reunião, será na quinta-feira, às 9 horas da manhã. Muito obrigado. Com a palavra a missionária Michele Collins. Boa tarde a todos e todas, vereadores, senhoras vereadoras. Eu gostaria de utilizar a tribuna dessa casa nessa tarde para registrar o aniversário de 156 anos do congregacionalismo no Brasil, que é celebrado no dia 19 de agosto. Ontem foi comemorado os 156 anos. E o congregacionalismo é um sistema onde cada congregação local é autônoma e independente. A igreja local possui autonomia para sua própria reflexão teológica, expansão missionária, relação com as outras congregações e seleção do seu ministério. A igreja congregacional foi a primeira igreja que chegou no Brasil, onde no ano de 1855, um domingo à tarde, o missionário Callen e sua esposa instalaram a primeira classe de escola bíblica dominical, contando com 5 crianças, filhos de cidadãos americanos. Foi contada a história do profeta Jonas. Era o início da pregação evangélica no Brasil, em língua portuguesa, e a semente da linda história da igreja congregacional no Brasil. Pouco tempo depois foi fundada a primeira igreja evangélica congregacional do Brasil, no Fluminense, em 1858. E desde então, o congregacionalismo espalhou-se por Niterói, pelo Nordeste e por outras partes do Brasil. Em Pernambuco, foi fundada a segunda igreja congregacional do nosso país, que fica localizada aqui na Rua do Príncipe. A igreja congregacional pernambucana hoje é pastoreada pelo pastor Nilson Mendonça. Callen deixou um grande legado, não só para as igrejas que se originaram de seu ministério, mas também para todo o protestantismo brasileiro. Teve importante papel de divulgar a Bíblia em todo o território nacional. Lutou por instalar e formar a primeira igreja evangélica brasileira. Este é o seu maior desafio. Através da sua luta num período em que não se havia liberdade religiosa, o missionário passou por diversas dificuldades. Em 1913, 13 igrejas locais originárias do trabalho do casal Callen, se reuniram e formaram a União das Igrejas Evangélicas Interdenominacionais, que mais tarde passaram a ser chamadas congregacionais. No entanto, é importante esclarecer que em concílio, em 20 e 21 de julho, em Feira de Santana, na Bahia, participaram igrejas que não concordavam com o grande despertar espiritual, dividindo-se em união das igrejas evangélicas congregacionais no Brasil. Hoje nós temos 2 igrejas congregacionais, a Igreja da Aliança e as igrejas da União. A União, ela hoje tem sua sede no Rio de Janeiro e ela é pastoreada pelo pastor Osvaldo Lopes Santos, que conta hoje com mais de 350 igrejas e mais de 500 ministros ordenados na sua ação missionária. Se estende em todos os estados brasileiros. E aqui em Pernambuco, nós temos a honra de ter aqui na nossa cidade do Recife, no bairro da Instância, presidido pelo pastor Aurivan Marinho, a igreja que é presidente hoje das igrejas congregacional da Aliança. E hoje tem 91 igrejas no nosso estado, 26 campos missionários em todos os estados do nosso país. A União e a Aliança instituem as 2 principais e maiores fraternidades
do congregacionalismo brasileiro. Em nome de todos os evangélicos e toda a nossa sociedade dessa casa também, eu gostaria de parabenizar a Igreja Congregacional por ser a primeira igreja do Brasil, inclusive também por eu ter o meu berço evangélico, onde eu tive o meu encontro com Jesus, também na Igreja Congregacional. Então, eu parabenizo a todos e agradeço por essa oportunidade. Vereador Aderaldo Pinto, com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, meu cordial boa tarde a todos. O que me traz essa tribuna hoje, por todos da comunidade da Vila Santa Luzia na Torre, como uma voz ativa de quem representa fielmente esta comunidade, para pedir que a Companhia Pernambucana de Saneamento, Compesa, envie uma equipe para solucionar o problema de uma estação elevatória de esgoto que existe no final da rua Souza Bandeira, dentro da comunidade da Vila Santa Luzia, no bairro da Torre. Ocorre que, há mais de 5 anos, volta e meia, essa estação elevatória fica próxima ao Muro do Caíque, na Torre. Ao cair das chuvas em nossa cidade, ocasiona o transbordamento, o que faz com que traga uma lama originária do esgoto para as ruas próximas, além de dar retorno nas turbulações das casas de toda a vizinhança do local. É importante citar que o mau cheiro é insuportável. Todos os anos, após o período chuvoso, técnicos da Compesa vão ao local, passam dias fazendo reparo e após alguns dias com esse problema, o solucionam parcialmente, já que corriqueiramente, após algumas chuvas mais fortes, torna a aparecer novamente em todas as ruas próximas do local. A população da rua, como a da jornalista Luiz Teixeira, cantora Clara Nunes e Antônio de Pádua, já não aguenta mais essa situação. Isto sem falar das ruas travessais que sofrem com os retornos dentro das turbulações das suas casas. Já formulei requerimento aqui na Câmara, informando essa situação à Compesa e pedindo em forma de apelo por todos os moradores da Vila Santa Luzia que se faça alguma medida efetiva e não apenas paliativa. Por tudo já mencionado, peço encarecidamente neste plenário ao presidente da Compesa, o senhor Roberto Tavares, bem como todos os técnicos da companhia, para que tentem resolver essa situação de uma forma definitiva. E se for o caso, promova reuniões e debate com todos os moradores do local e façam ainda, se possível, campanhas educativas com todos da localidade, explicando a situação, tirando as dúvidas de toda a vizinhança, porque, com toda sinceridade, o estado dessa estação elevatória, ao cair de qualquer chuva, eventualmente mais forte, torna uma situação bastante difícil para a área próxima, ficando com o local sujo, cheio de esgotos nas ruas, propício a doenças e com cheiros insuportáveis. E queria também, já que estou falando da Compesa, pedir mais uma vez ao presidente da Compesa que olhe para a rua Secundino Carneiro, lá no Cordeiro, que eu tenho um requerimento lá, que há 5 anos foi feito um serviço lá e deixaram a metade da rua esburacada. Eu já vim essa tribuna 3 vezes, já falei com o prefeito a semana passada, há uns 15 dias, foi uma equipe técnica lá, deu uma olhadinha tudinho, espero que agora ele olhe com mais carinho e faça esse trabalho na rua Secundino Carneiro, que é a rua que eu estou sempre passando por lá e os meus eleitores, como o povo todo lá, está me cobrando. Obrigado, espero ser atendido pela Compesa. Um abraço a todos. Vereador Henrique Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, o problema que eu trago aqui hoje é um problema que não é só localizado em Recife, Pernambuco, mas é um problema que vem preocupando a nossa população, principalmente no Recife.
o consumidor, ele já é atingido em todos os sentidos de violência contra o consumidor. Por exemplo, a CELP atinge fortemente o consumidor, a telefonia, a internet, a Compesa, todos esses órgãos que tratam diretamente com o consumidor, desrespeitam dia a dia, hora a hora, esse consumidor. Mas o problema mais grave que eu venho trazer aqui, que está já sendo veiculado em rede nacional, é contra o plano de saúde. O plano de saúde, além de desrespeitar o consumidor, quando empurra com a barriga para não atendê-lo, para não encaminhá-lo para hospitais, vem cometendo um crime, que é não aceitando a entrada de idosos, não é nem idosos, porque a partir de 59 anos, para entrar no plano de saúde, o cara vai penar, vai rodar, vai fazer tudo, e eles vão enrolar e não vão deixar o cidadão entrar no plano de saúde. Porque para eles é a última faixa, 59 anos, e é prejuízo para o plano. Plano de saúde se preocupa exclusivamente com o seu lucro. Não se preocupa com a vida das pessoas. Se uma pessoa tiver com um problema de condição de saúde que precisa entrar no plano, ele vai empurrar e não vai dar entrada no plano de saúde. Inventa uma história de entrevista, que essa entrevista passa 3 meses e ninguém consegue resolver. Inventa uma história de que só lá dentro do plano de saúde que resolve. Mas os próprios corretores, eles informam ao cidadão que tenta fazer o plano de saúde que não adianta procurar corretor, porque só se resolve no plano de saúde. Isso justamente porque a direção dos planos de saúde, isso é geral. Isso não tem plano A, plano B não. Todos os planos de saúde não aceitam quem tem acima de 59 anos. Então, é uma denúncia grave, isso está no âmbito nacional, mas aqui, nós vereadores, podemos fazer alguma coisa. Podemos trazer esse povo para se explicar, no mínimo, aqui na Câmara da cidade do Recife. Isso aqui não é um papel apenas meu. Isso aqui não é uma denúncia que eu faço só para eu fazer a denúncia. Isso aqui é um problema que a casa pode se reunir para chamar a atenção da cidade, chamar a atenção do Estado, trazer a ANS para cá, para explicar por que deram multa de 50 mil para os planos que não aceitarem, mas cadê os fiscais da ANS? Onde está a fiscalização? Então, PROCON, Ministério Público, polícia, tem que ir atrás desse povo que quer enricar às custas de enrolar o consumidor. É isso que eu tenho para hoje. Obrigado. Prolongamento do expediente. Ele é o primeiro do último. Aqui é. Cadê, meu? Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 5079/2013, de autoria da vereadora Michele Collins. Requerimento em discussão, não havendo o que discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5081/2013, de autoria do vereador Eurico Freire. Requerimento de discussão, não havendo o que discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Discussão única do requerimento 5124/2013, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Requerimento de discussão, não havendo querer discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 5136/2013, de autoria do vereador Wanderson Florencio. Requerimento em discussão, não havendo querer discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 5137/2013, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, não havendo querer discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 5145 de 2013, de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão, não havendo querer discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Feito o prolongamento do expediente, senhor presidente. Chamada regimental. Senhor presidente, secretário. o painel eletrônico registra a presença de 29 vereadores, portanto, é número suficiente para deliberarmos sobre a ordem do dia. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 5060/2013, de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Requerimento em discussão, não havendo querer discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5123, todos de 2013 e todos de autoria do vereador Eurico Freire. Requerimentos em discussão, não havendo querer discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5126, 5127, 5128, 5129, 5133, todos de 2013 e de autoria do vereador Henrique Leite. Requerimentos em discussão, não havendo querer discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 5075, 5076, 5077, 5078, 5080, 5082, 5083, todos de 2013 e todos de autoria da vereadora Michele Collins. Requerimentos em discussão, não havendo querer discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 5084, 5087, 5103 e 5146 e 5163/2013, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Requerimentos em discussão, não havendo querer discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 5085 e 5122/2013, todos de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão, não havendo querer discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 5088, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095 de 2013, todos de autoria do vereador Alfredo Santana. Requerimentos em discussão, não havendo querer discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 5089, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5106 de 2013, todos de autoria do vereador Marco Aurélio. Requerimentos de discussão, não havendo querer discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos 5104, 5105 de 2013, todos de autoria do vereador Erivaldo da Silva. Requerimento de discussão, não havendo querer discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos 5107 de 2013, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Requerimento de discussão, não havendo querer discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos 5108, 5109, 5110, 5112 de 2013, todos de autoria do vereador Davi Muniz. Requerimentos em discussão, não havendo querer discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados.
Discussão única dos requerimentos 5111, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120 e o 5121 de 2013, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Requerimentos em discussão, não havendo que discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. O requerimento número 5113 de 2013 do vereador Almir Fernando foi retirado pelo autor. Discussão única do requerimento 5125, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão, não havendo que discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos 5130, 5131, 5132, 5134 e 5135, 2013, todos de autoria do vereador Anderson Florencio. Requerimentos em discussão, não havendo que discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos 5138, 5139, 5149, 2013, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Requerimentos em discussão, não havendo que discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 5140, 2013, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Em discussão, não havendo que discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos 5141, 5142, 5143, 5144, 2013, todos de autoria do vereador Gilberto Alves. Requerimento em discussão, não havendo que discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161 de 2013, todos de autoria do vereador Jadeval de Lima. Requerimentos em discussão, não havendo que discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Segunda discussão dos pareceres de número 34 e 38 de 2013, respectivamente das comissões de Legislação, Justiça e Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 124 de 2012, de autoria do então vereador Romildo Gomes Filho. Pela ordem, presidente. Pois não. Segunda discussão, desculpe se eu estou equivocado, segunda discussão dos pareceres 136 e 682 de 2013. É o anterior, tá, desculpa. Obrigado. Em discussão, não havendo que discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Segunda discussão dos pareceres 136 e 68 de 2013, respectivamente das comissões de Legislação, Justiça e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 5 de 2013, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Senhor presidente, pela ordem ou questão de ordem. Como eu disse ontem, inclusive, a Dr. Paulo Rogério, como sempre, muito atencioso e competente, eu fiz uma emenda a esse projeto na Comissão de Direitos Humanos. E por um equívoco, eu estou com o protocolo, estou com a emenda e o protocolo enviado para a Comissão de Direitos Humanos. Por um equívoco da burocracia, a Comissão de Direitos Humanos não mandou para o Legislativo. E, portanto, aqui para votação, está faltando minha emenda. Portanto, eu sugiro o adiamento dessa votação, porque senão ele vai ser votado sem a emenda que foi aprovada na comissão, entendeu, presidente? A emenda foi aprovada na comissão. Por consenso, inclusive. Presidente, questão de ordem. Pois não. Eu gostaria de saber se o parecer da comissão está em votação. Tá, o parecer está em votação. A comissão? Tá. Não, direitos humanos não, tá? Redação. Eu acho que faltou, vereador Carlos Alberto. O projeto tem mais de 60 dias. Tem mais de 60 dias e tem o parecer de duas comissões. Eu queria que o autor do projeto, vereador Menudo, Menudo, antes disso, presidente, eu queria só dizer, desculpa. Pois não. Eu queria só dizer ao vereador Menudo que o projeto é muito bom. A minha emenda, vereador, foi apenas para que o 0800 que Vossa Excelência propõe, a ideia do projeto é o seguinte, que nas clínicas veterinárias, nos pet shops principalmente, nos pet shops, tenha uma placa com um 0800
para denúncias, inclusive com o nome do veterinário responsável, com o número da inscrição dele no Conselho Regional de Medicina Veterinária. A minha emenda é uma besteira, mas é porque como o 0800 é uma linha que importa em custos altos para o município, minha ideia é que isso fosse flexibilizado no processo, no projeto, para que pudesse ser uma linha fixa, outra linha, que não ficasse especificado que tinha que ser o 0800. Inclusive porque esses 0800 muitas vezes terminam gerando insatisfações de mau atendimento e tal. Foi uma emenda que foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos. E por um equívoco da comissão, da burocracia da comissão, da secretaria, alguma coisa assim, não foi enviado para o Legislativo. Eu estou com o protocolo tudo. Portanto, minha sugestão para o projeto ser aprovado com esse acréscimo que foi feito devidamente na Comissão de Direitos Humanos é que ou se anexa ou se adie, né? Porque desde manhã que eu estou pedi ontem e tal, e está demorando a sair da comissão. Presidente, os vereadores, regimentalmente, têm um prazo para apresentação de emendas independente de comissão. Terminado esse prazo, as emendas na comissão, elas são aprovadas, mas remetidas para o relator ou relatora daquele projeto. Terminado o prazo em que a comissão deveria dar o parecer, esse parecer não tendo sido dado, o projeto, se o autor, depende agora do autor. Se ele quer aguardar o parecer da comissão, ou se ele quer, coloca em votação. Porque tem mais de 60 dias e a comissão não deu parecer. E como já tem 2 pareceres e poderia até ir para a pauta sem nenhum parecer, no meu entendimento, o autor do projeto tem que se pronunciar com relação ao pedido do companheiro aí, o ilustre vereador. Eu quero consultar o vereador Menudo, o chefe Menudo. Deixa eu só... Se Vossa Excelência vai concordar com o vereador. Presidente, a gente vamos adiar para amanhã isso aí. Pronto, o consenso prevaleceu. Eu agradeço. Vou retirar o projeto e colocar no próximo. Só queria reiterar, presidente, é que eu estou aqui com o protocolo, ele foi emendado no prazo... não quero dizer a Vossa Excelência que já foi resolvido. Não, eu sei, eu estou só reiterando, porque, para que não fique essa dúvida, foi emendado, inclusive com votação unânime na Comissão de Direitos Humanos, eu fui o relator na Comissão de Direitos Humanos, o erro foi um erro burocrático, administrativo da Casa. Mas obrigado. Obrigado, vereador Menudo. Obrigado, vereador Carlos Gueiros. Segunda discussão dos pareceres 218 e 159, 2013, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 53, de 2013, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão, não havendo o que discutir, coloque em votação vereadores que aprovam a permanência como estão. Aprovado. Segunda discussão do parecer de número 354, 2013, da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 171, de 2013, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão, não havendo o que discutir, coloque em votação vereadores que aprovam a permanência como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 353, 2013 e 332, de 2013, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 98, 2013, de autoria do vereador Augusto Carreras. Em discussão, não havendo o que discutir, coloque em votação vereadores que aprovam a permanência como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 366 e 37, 2013, respectivamente das Comissões de Legislação, Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 122, de 2012, de autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão, não havendo o que discutir, coloque em votação vereadores que aprovam a permanência como estão. Aprovado. Discussão única do parecer de número 42, de número 47, 2013, da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de resolução de número 5, de 2013, de autoria da vereadora Michele Collins.
Em discussão, não vai discutir, coloco votação, vereadores que aprovam, permanecem como estão aprovados. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Secretário, tem esta pauta? Não tem esta pauta. Não tem esta pauta. Quero chamar o vereador Menudo para o grande expediente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores. O prefeito Geraldo Júlio visitou sexta-feira passada as obras de pavimentação e drenagem de 5 vias que integram o complexo viário de Iputinga e Monteiro, além da reforma do Parque do Caiara. As intervenções que estavam paradas desde o ano passado foram retomadas em julho pela Prefeitura e agora exigem celeridade na execução daquelas obras que são de suma importância para a comunidade de Iputinga e de outras circunvizinhas. As intervenções de infraestruturas estão proporcionando a pavimentação de 23 ruas e totaliza o montante de 42 milhões e 800 mil reais. Geraldo Júlio esteve nas ruas Barão de Soledade, Palmital, Itapiranga, Dom Diamantino Costa Rezende e jornalista Pocialdônio Cavalcante, todas nos bairros da Iputinga. Ele resolveu vistoriar as obras de surpresa, com o objetivo de confirmar a seriedade dos serviços e do material a ser utilizado. Conversou com os moradores da localidade e garantiu a conclusão do serviço. A obra do Complexo Viário Iputinga Monteiro conta com recursos da Prefeitura do Recife e do Banco Interamericano para a Reconstrução e Desenvolvimento. A ponte que ligará os dois bairros possui 280 metros de extensão, com largura de 20 metros, 14 metros de rolamento e 5 metros de passeio, e conta com 70 trabalhadores envolvidos. Já as intervenções do Parque do Caiara estão orçadas em 15 milhões e 100 reais. A obra tem como fonte de recursos a Prefeitura do Recife e o Banco Mundial, e a previsão de entrega para o final deste ano. São obras que interferem diretamente no cotidiano das pessoas, pois possibilitarão melhores condições de locomoção e uma maior valorização dos imóveis ali localizados. É esse o papel do gestor municipal, fazer intervenções sérias e responsáveis, que realmente possibilite melhoramentos na vida dos mais vulneráveis. Entendo o quanto está ansiosa aquela comunidade e como ficará satisfeita, até porque o prefeito Geraldo Júlio vem atuando no corpo a corpo com o povo, atuando em loco e até o local, juntamente com o titular da pasta, possibilitando assim uma resposta mais acelerada das intervenções realizadas pelo Executivo. Eu escuto o vereador Almir Fernandes. Vereador Stefano Menudo, muito importante essa intervenção e ter trazido, esse seu pronunciamento com relação a essa ponte que vai ligar dois importantes bairros da cidade do Recife, como Iputinga e Monteiro. Eu soube o ano passado que essa ponte seria construída. E aí eu me atrevi
a fazer um projeto de lei homenageando um importante engenheiro da cidade do Recife, e de grande serviço à nossa cidade, Jaime Guzmão. Eu fiz um projeto de lei que está tramitando aqui na casa, nas comissões. Eu espero que seja aprovado e que venha aqui para o plenário para que os nossos pares possam aprová-lo. E eu queria pedir a Vossa Excelência permissão para poder ler a justificativa aqui, já que é um importante engenheiro, da nossa lei que a gente está fazendo. Então, Jaime de Azevedo Guzmão Filho, pioneiro no mapeamento de encostas para a prevenção de deslizamento em morros da região metropolitana do Recife, mas um motivo para que eu pudesse homenageá-lo, pela importância de seu trabalho, principalmente visando melhorar a questão dos morros da cidade do Recife e em outras regiões do Nordeste. O engenheiro é professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco. Jaime de Guzmão Filho dedicou-se boa parte de sua vida e dos quase 60 anos de carreira à aplicação da engenharia na melhoria das condições de vida da população. Nascido em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, em 1932, graduou-se pela antiga Escola de Engenharia de Pernambuco, da então Universidade do Recife, saindo como aluno laureado da turma. Concluiu o mestrado em Engenharia Civil na área de Mecânica dos Solos e Fundações pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, em 1959. Na Universidade Federal de Pernambuco, onde lecionou por 50 anos, juntamente com professores formados pela COP do Rio Grande do Norte, fundou em 1979 o curso de pós-graduação de Geotecnia, inicialmente com mestrado, depois com doutorado. Em 1991, candidatou-se a reitor da Universidade Federal de Pernambuco e recentemente escreveu um livro sobre a experiência. Tornou-se livre docente pela Universidade em 1995. Em 1995, recebeu do então prefeito da cidade do Recife, Joaquim Francisco, o título de Comendador da Ordem do Mérito Capibaribe da cidade do Recife, pelos relevantes serviços prestados à cidade. Em 2011, a Câmara Municipal do Recife concedeu-lhe a Medalha do Mérito José Mariano e o diploma da cidade do Recife, de cidadão. Além de atuar como engenheiro e professor, Jaime Guzmão presidiu o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA Pernambuco, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica e o Clube de Engenharia de Pernambuco, além de participar do CONFEA, Conselho Federal de Arquitetura, Engenharia e Agronomia, sempre atuando no sentido de democratizar a atuação desses órgãos. Na década de 1980, presidiu a empresa de urbanização do Recife, URB, durante a gestão do ex-prefeito Jarbas Vasconcelos, sendo considerado um dos melhores técnicos em urbanismo da empresa. Na época, foi um dos mentores do programa de gerenciamento dos morros, que hoje serve de base para políticas do Ministério das Cidades. Técnico respeitado, pensou o Recife sob a concepção moderna que ainda sobrevive no Recife. Um dos líderes históricos da engenharia geotécnica, Jaime Guzmão, foi também consultor e projetista. Deixou sua marca nas principais obras de engenharia do Nordeste. Na década de 1980, coordenou a recuperação de Olinda, por meio da criação de um laboratório de engenharia geotécnica da Universidade Federal de Pernambuco, visando solucionar os deslizamentos de terra do nosso município. E, finalizando, senhor vereador Menudo, de 2000 a 2008, a convite do então prefeito do Recife, João Paulo, atuou em projeto de proteção aos morros, com equipes permanentes em tempo integral. Ao longo da carreira, se dedicou ainda à projeção de obras contra a seca no Nordeste. Então, um importante engenheiro que vai se dar nome a uma importante via para melhorar a mobilidade da cidade do Recife. E Jaime Guzmão, além de ser um grande engenheiro, pensou e trabalhou muito, principalmente para as pessoas que moram nos morros. Muito obrigado. Vereador Almir Fernando, eu vou também me incorporar junto ao seu projeto, para que o mesmo tenha isso. E se Deus assim permitir, que venha realmente ser feito essa justa homenagem, ao qual vocês fez referência nesse momento. A importância do prefeito Geraldo Júlio
não só de estar realizando a obra na cidade do Recife, mas você ter que ir em loco, ver o que realmente está acontecendo e chegar de surpresa para saber que tipo de material está sendo utilizado, porque nós sabemos que tantas construtoras, tantas empresas ganham licitações e muitas vezes o material são material de péssima qualidade. Então, o prefeito está com uma visão muito boa, uma visão de fazer esse tipo de vistoria, esse tipo de fiscalização até o local, para ver realmente que tipo de material está sendo utilizado nas obras que estão sendo realizadas aqui na cidade do Recife. Mas algo importante nessa gestão é essa referência de in loco. Eu estive junto com o prefeito e fiz referência a um PSF do posto de Mongi que estava lá paralisado. O prefeito colocou, junto à minha pessoa, o secretário de processo especial, o João Guilherme, para aqui ir comigo até o local onde se encontrava esse posto, vereador Maguari. E lá ele constatou, e diga a você, com 4 dias após, já tinha funcionários na obra e a obra foi retomada. Esse sim, é um trabalho com seriedade, é um trabalho com responsabilidade, e tem que ir ao local e tem que ver o que está acontecendo. Da mesma forma, nós fizemos com o Centro Social Urbano da Mostardinha. O prefeito mandou o João Guilherme com a gente até lá. O João Guilherme viu toda a situação, como se encontrava lá o Centro Social da Mostardinha. E nós já tínhamos um projeto já em andamento. E assim ele tomou conta desse projeto. E nós vamos lá resgatar aquele centro, onde eu já fiz diversas referências aqui, que será, naquele momento, um CME, o Centro Municipal de Educação Infantil, uma creche em tempo integral. O casarão vai ser todo reformado, será um centro cultural, e a quadra vai ser totalmente reformada e coberta, e que será de uma importância imensa para todos que vivem ali na comunidade do Mongi. Mas também, nós tivemos no Vietnã, vereador Maguari, o qual você fez diversas visitas comigo, a dificuldade daquele povo, o sofrimento daquele povo do Vietnã. Mas o prefeito, uma conversa que a gente colocou para ele, de um descaso, de um abandono que se encontrava aquela comunidade, o prefeito sensível também colocou o secretário João Guilherme para que vê em loco como se encontrava a comunidade do Vietnã. E lá constatou que o PSF realmente está totalmente no abandono, e que nem existe. Mas de imediato, nós fomos até a chefe, já foi feito contato com a chefe, está sendo comprado aquele terreno de acolhimento, vereador, onde era o creche, né, que era do IASC. Então, o posto de saúde da família vai para aquele setor, toda a liderança da comunidade foi com a gente, participou com a gente, e o secretário João Guilherme fez referência para nós que ainda esse ano vai ser retomado e aquilo ali vai ser construído uma alpinha. Lá vai ser uma alpinha que foi de uma alegria imensa para todos que convivem na comunidade do Vietnã. Então a gente está no caminho certo, tem que trabalhar com seriedade, é dessa forma que tem que ser, mas também ele nos colocou junto a nós o secretário de esporte, George Braga, para que fosse até o campo do Caduco, na Mangueira, para que também fosse feita uma reforma e fosse resgatado aquele campo que se encontra lá. Então a gente está, podemos dizer, dentro de um trabalho de seriedade, de responsabilidade, essa casa aqui, junto com o prefeito, e vendo o que é de melhor para aqui, para a cidade do Recife. Eu escuto o vereador Maguari. Vereador Estevão Menudo, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. E quando Vossa Excelência falou na questão do Vietnã, falou também do relato lá da Iputinga, de Monteiro, toda a região. Eu lembro que no governo passado, nós se reunimos, eu, Vossa Excelência, o vereador Jadeval, o vereador Eri, né, em prol daquele pessoal do Vietnã. Comunidade esquecida, abandonada. E na última audiência que eu estive com o prefeito Geraldo Júlio, no dia 9, eu mencionei que Vossa Excelência também estava pedindo, solicitando para aquele povo do Vietnã, que é
tem uma carência muito grande. Mas eu acho que essa casa tem a responsabilidade de fiscalizar tudo que é feito na cidade do Recife. Eu acho que merecia até uma comissão de fiscalização aqui de vereadores para dar uma andada na cidade do Recife, verificar as obras, porque existem muitas empresas que ganham licitação para fazer um trabalho com material de primeira qualidade e executa as obras com material de terceira qualidade. Isso vem danos para as comunidades. Eu recebi ultimamente uma reclamação do Canal do Jordão, que é um trabalho conectado com a Prefeitura, verba do governo federal, e existe algumas irregularidades no Canal do Jordão. Acredito que Vossa Excelência está de parabéns, relatando o que vem sendo feito na cidade, mas nós também temos o compromisso de fiscalizar a qualidade do material que é empregado nas obras, que é dinheiro do povo, vereador. É dinheiro do povo e a gente tem a responsabilidade de ver em loco o que vem acontecendo. Canal do Guarulhos, nós estamos fiscalizando, andando, conversando com o pessoal da engenharia para a gente deixar um trabalho mais transparente para as comunidades. Então, para finalizar, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento. Obrigado. Eu incorporo sua parte, vereador Maguari. Gente, Maguari falou bem. Não podemos deixar só o executivo fazer essa fiscalização dessas obras que estão acontecendo na cidade do Recife. Nós, vereadores, também temos a obrigação de fazer ela. E nada mais nada menos do que fazer ela de surpresa. Porque eu acredito que o prefeito tem que continuar fazendo essa fiscalização e chegando em diversos locais que está acontecendo a obra na cidade do Recife, de surpresa, para ver que tipo de material e o que realmente está acontecendo, para que amanhã nós não venhamos ter problema. Obrigado, senhor presidente. Vereador Anderson, com a palavra. Presidente. Do Raul Jugman. Pois não, uma palavra ao vereador Raul Jugman. O líder da oposição nessa casa. Muito obrigado, presidente. Tenho um prazer, uma honra de mais uma vez vir a essa tribuna falar sobre a sua presidência, o que muito nos honra. Gostaria de saudar os colegas aqui, dizer que ontem eu não pude estar presente, como gosto sempre de estar aqui, no convívio de todos os colegas e as colegas aqui, porque estava participando, o Anderson, de uma reunião do Diretório Nacional do nosso partido. E aí vou fazer alguns comentários a respeito de alguns fatos que aconteceram durante essa nossa ausência. Em primeiro lugar, um fato extremamente lamentável. Fruto das chuvas, nós tivemos um desabamento de uma barreira no Jordão, ali no limite entre o município de Jaboatão e do Recife, com 2 vítimas fatais. É muito triste quando isso acontece. Eu sei que existem aproximadamente 3.000 pontos de altíssimo risco apenas na cidade do Recife. Sei também que a equipe da Codecir que cuida disso é uma equipe que tem a dimensão da responsabilidade com a qual trabalha. E sei também que essa equipe procura se desdobrar, não é? Para evitar que o pior aconteça. Não nos cabe aqui agora, desta tribuna, fazer um juízo. Cabe fazer, e eu faço com muita tristeza, lamentar a perda de vida de uma jovem, de um adolescente de 15 anos e de um bebê recém-nascido. É uma dupla tragédia e isso nos convoca, nos obriga. E eu quero fazer um convite a todos os colegas aqui presentes para irmos, Maguari, até o local. Eu acho que quando essas coisas acontecem, Almir, a gente tem que ir lá, nem que seja testemunhar, nem que seja prestar solidariedade. E também, evidentemente, André,
passar na própria CODECIR para lá, com os técnicos, com os responsáveis, formar uma opinião sobre o que efetivamente aconteceu, presidente, e trazer aqui para casa. Ou seja, trazer o resultado tanto desta visita, como também dessa ida à CODECIR, sobretudo a sua gestão de áreas de alto risco, para poder dar a conhecer a esta casa, a esse plenário, o que aconteceu e, sobretudo, como evitar, como é possível reduzir os riscos para que isso não torne a acontecer. Então, esse era o primeiro comentário que nós gostaríamos aqui de fazer e, mais uma vez, convidar, Marco Aurélio, aqueles que queiram ir conosco nessa missão, lá de solidariedade e cá junto à CODECIR, para entender os fatos, como se passaram, o que é que houve e como é possível fazer com que isso não se repita. As segundas observações já ouço. Ministro, eu gostaria de pedir a sua licença, por favor. Só porque se refere a esse caso. Por favor. Ontem eu também fiz o alerta à Prefeitura, eu gostaria de renovar esse alerta, porque tem várias escolas que estão abaixo de barreiras. Isso é um absurdo. Sem dúvida. A Prefeitura precisa tomar medidas urgentes de fechar essas escolas que estão embaixo de barreiras. Já dei aí a relação nominal. Se o prefeito quiser, se o secretário quiser, a gente pode repetir, para que haja proteção a essas crianças. A qualquer momento, um novo deslizamento desse, que possa ocorrer numa barreira que abaixo tem uma escola, pode ser uma tragédia de maior dimensão ainda. Obrigado. Muito obrigado. E acho que, inclusive, deveríamos ir lá, tanto o governo quanto a oposição, se Vossa Excelência tem o conhecimento da localização, e convidando toda a imprensa, porque esse fato reveste de uma gravidade, sem sombra de dúvida, sem paralelo, por se tratar de escolas públicas. E fosse qualquer escola que reunisse crianças e que tivesse nessa condição de risco. O segundo ponto diz respeito ao seguinte: nós hoje demos entrada em uma ação civil pública, juntamente com a liminar, pedindo a suspensão do duplo salário do prefeito Geraldo Júlio. Quero dizer que entramos com uma representação junto ao Ministério Público contra a constitucionalidade da lei. E agora nós estamos entrando com essa ação civil pública pedindo a suspensão do duplo pagamento, porque ele é inconstitucional, seguramente, e na qualidade de oposição e também no exercício de fiscalização, nós vamos à justiça e cabe a ela decidir. Nós achamos que está aqui envolvido, Osmar, não apenas a questão da constitucionalidade, mas a questão da moralidade. E, pasmem os senhores, vou fazer um elogio aqui ao ex-prefeito João da Costa, que em jornal disse duas coisas. Se o atual prefeito discorda da constitucionalidade da lei, que a revogue. E também dizia, alto e bom som, que ele nunca acumulou esse tipo de benefício. E eu acredito que o prefeito do Recife, em nome da moralidade, em nome do respeito à lei, em nome da Constituição, deveria abrir mão. Ele, que é um auditor de contas do Estado, eu aqui faço um apelo ao prefeito, para que abra mão dessa dupla remuneração, porque ela seguramente não é boa para ele, não é boa para a Prefeitura, não é boa para a cidade do Recife, nem tampouco para qualquer um de nós. E não faço isso aqui, Almir, movido por qualquer personalismo ou qualquer vendeta. É apenas porque se trata de uma clara e flagrante desrespeito à Constituição, que é a lei maior, e nós, na condição de fiscais, temos que aqui adotar essa postura e dizer que não pode ser acumulado, e então por isso entramos com ação civil pública com pedido de liminar para a suspensão desse duplo pagamento. Quero também aqui dizer que tomei conhecimento da denúncia da vereadora Priscila Krause, que fez uma denúncia irretorquível de direcionamento de licitação, no caso do Reluz. E acho também que o prefeito, André, poderia ter cortado mal pela raiz, suspendido de uma vez por todas essa licitação, porque fatos como esse, comprovados do jeito que foram, eles tendem a macular um governo, eles mudam a natureza de um governo, transformando um governo que vinha até aqui com problemas gerenciais e administrativos, com um problema que tem agora a mácula do desvio, que tem a mácula do direcionamento de recursos públicos.
e que isso, portanto, não poderia, em momento nenhum, ter a guarida do prefeito. O prefeito deveria, ato pronto, contínuo, imediato, ter suspendido e ter apurado as responsabilidades e não procurar justificar o injustificável. Indo adiante, quero dizer que pretendo também, quero convidar os colegas para ir até o terminal novo de Xambá, que foi construído há pouco tempo. Me parece que cria graves problemas de mobilidade, Henrique, e como sempre nesses casos, Xambá, que foi recentemente, depois de 9 meses que estava paralisado, ele foi inaugurado, e há uma situação de profundo desconforto da coletividade do recifense. Então, por isso, a gente tem que ir lá para também voltar aqui, propor um relato e propor alternativas para solucionar esse problema. Por fim, quero dizer que nós vamos reapresentar a CPI da Caixa Preta, a CPI dos transportes. Ela foi arquivada por medida do presidente, ouvida a procuradoria dessa casa, mas o regimento é claro. No caso de requerimento de CPI, ela não está impossibilitada de ainda nessa legislatura ser representada. Por isso, nós vamos voltar a coletar assinaturas, não vamos colocar para tramitar, para que ela não seja objeto, de novo, de um arquivamento como foi a primeira. Quero deixar bem claro e perante todos aqui da imprensa, que a bancada de oposição, toda ela assinou a CPI, não fui apenas eu, viu, presidente? Toda a bancada assinou. Nós vamos voltar a coletar assinaturas e, se alcançarmos o número regimental, nós pretendemos dar entrada e que a sua instalação aconteça de imediato. Concluindo esse meu pronunciamento, tenho o prazer de ouvir 2 colegas que, sem sombra de dúvida, pelo seu brilho, pela sua competência e experiência, vão enriquecer a nossa fala. Ouço, em primeiro lugar, o meu ilustre colega, vice-líder do governo, Marco Aurélio. Por favor, tem Vossa Excelência a palavra. Obrigado, vereador Jugman. Obrigado pelos seus excessos de elogios. Eu queria comentar 2 assuntos, porque o terceiro o próprio vereador Henrique Leite vai comentar. O primeiro é com relação à questão da chuva. Tenho certeza que todos nós da casa, independente de ser oposição ao governo, estamos solidários às famílias e àqueles moradores que lamentavelmente fizeram parte dessa tragédia. Nós que estamos na rua, todos nós aqui vereadores, sabemos muitas vezes que as pessoas, por não terem condições, muitas vezes porque o próprio poder público não oferece, digamos, uma solução imediata, preferem muitas vezes arriscar as suas vidas de que ir para outros tipos de dificuldade. Por exemplo, nós vimos agora, recentemente, a questão dos coelhos, né? Aquelas pessoas vivem em condições subhumanas e, por mais subhumanas que pareça ser, tem uma fila querendo ir para o lugar delas. Essa questão das barreiras, por mais que a gente passe, e muitas vezes a gente chega para um companheiro ou uma companheira e diz: meu amigo, saia daí, você vai ter problema. Mas acontece problema. Não estou querendo dizer que foi o caso daquela família. Mas esse tipo de acidente e de incidente, muitas vezes é até ruim, digamos assim, e eu tenho certeza que está sendo ruim para você também, comentar, porque só quem sabe a dor é quem está sentindo. Por mais que a gente tome qualquer tipo de atitude aqui, só quem está sentindo, quem sentiu a dor de enterrar um filho, quem sentiu a dor de enterrar um neto, quem sentiu a dor de ver tudo perdido em alguns minutos por conta da chuva, em pleno século XXI, é quem realmente tem condições de falar. Mas nós estamos fazendo o nosso papel. Eu quero me incluir, né, quando o senhor for a essa visita, eu tenho certeza que os colegas também irão. Eu tenho aqui, vereador, aqui alguma Operação Inverno 2013. Para eu não ser até cansativo, e até com respeito a todos os colegas, a imprensa e a Vossa Excelência, eu vou entregar a Vossa Excelência para que Vossa Excelência veja tudo que foi feito pela Defesa Civil, pela Secretaria, por DIRCOM, por ENLURB, por URB, com todos os órgãos relacionados ao problema. As coisas estão acontecendo. Infelizmente, contra a natureza, a gente não pode, muitas vezes, fazer muita coisa. Com relação ao segundo assunto, que Vossa Excelência falava, que foi o assunto levantado ontem, o líder Gilberto Alves aqui ontem fez uma defesa muito competente, mostrando item por item, detalhe por detalhes deste assunto. Eu sei, me entenda, vereador, não estou aqui querendo desmerecer a oposição, mas eu sei que não é muito fácil fazer oposição. Às vezes a gente tem que estar levantando assunto, até que já passou aqui,
porque não tem onde buscar muita a essência das coisas. Mas eu fico muito tranquilo com relação a essa questão, porque se tem uma coisa que eu sei, e aí eu digo com muita tranquilidade, não falo nem como vereador, falo até como companheiro ao longo desse tempo do prefeito Geraldo Júlio, uma coisa eu sei, é que ele é um cara honesto, é um cara correto, é um camarada que cuida da moralidade. E eu tenho certeza absoluta que essa questão é uma questão constitucional, que vai ser resolvida e decidido não por nós, mas para aquela quem lhe cabe a competência, e Vossa Excelência sabe muito bem, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, quanto também a questão da licitação, que foi ontem também debatida grande aqui por Priscila, por Gilberto, está muito claro. É muito fácil saber pegar duas empresas, fazer uma publicação, então, e depois dizer, ó, isso aqui teve maracutaia, teve coisa errada. Eu posso adiantar com toda certeza de que este governo não participa, nem faz coisa errada, nem coisa troncha. Porque no dia que eu achar o contrário, pode ter certeza, eu posso até não ir para a oposição, mas certamente ficarei sentado todas as vezes que foram levantadas irregularidades. Nós sabemos, o poder público, a pessoa pública hoje sabe o quanto é difícil administrar. O prefeito tem um bocado de técnico do TCE na prefeitura. Tem vários auditores do TCE na prefeitura. Para quê? Para que se possa fazer a coisa certa. E eu tenho certeza de que não há nada que, digamos assim, denigre ou diminua 1 milímetro sequer da moralidade e do bem e o cuidado que a coisa pública tem com o prefeito. Então eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência e me dizer que estou à disposição para quando o senhor for. Só não vou poder o senhor pagar meu almoço, porque eu estou fazendo um regimezinho aqui, mas com certeza a gente vai estar junto lá. Obrigado. Muito obrigado. Espero convidá-lo e também poder participar com Vossa Excelência dessa ida lá. Ouço com muito prazer. Obrigado, líder. Ouço com muito prazer outro companheiro aqui de plenário, ilustre, experiente, competente, que é o nosso Henrique Leite. Vossa Excelência, por favor, tenha a palavra. Vereador Raul Jugman, Vossa Excelência, por estar acostumado àquele plenário lá do Congresso, que o tempo era curto para se falar muita coisa, Vossa Excelência deu uma saidinha um dia só, quando voltou uma metralhadora ambulante. E para a gente tentar falar sobre todos os assuntos fica complicado, mas eu primeiro quero falar sobre a questão das chuvas que caíram, das perdas das duas pessoas que faleceram, mas dizer que Vossa Excelência já identificou isso, inclusive, mas que a Prefeitura, a gestão, nessa questão de cuidado com os morros, a Codeci, ela vem cuidando com muito zelo, né? Na gestão do PT, nós pegamos cerca de mais de 13 mil pontos de risco e reduzimos para 3 mil pontos de risco. Tivemos a sorte de pegar um diretor da Codeci muito bom e muito cuidadoso, que também vem desenvolvendo um trabalho nesse período de 8 meses. Ele, inclusive, já antecipadamente criou a Operação Inverno, vem podando as árvores, vem tentando desobstruir algumas coisas, vem cuidando dos morros, mas esse caso especificamente, e eu acho que aí é preocupante, e Vossa Excelência tem razão, e eu digo porque é uma questão que não só envolve essa questão dos morros, envolve a questão de correios, envolve a questão de ruas, envolve a questão de pavimentação, é a área de litígio, né? Quando é área de litígio, a dificuldade é grande até a gente para saber, para identificar se é Jaboatão, se é Recife, se é Olinda, se é Recife. E isso a gente precisa encontrar um mecanismo de fortalecer essa área de litígio para que as pessoas não sejam penalizadas. Que a gente muitas vezes vê penalização de um lado ou de outro, porque nessa área de litígio termina nenhuma gestão, nem outra, nenhuma prefeitura, nem outra, tendo aquilo ali como da sua conta. Ninguém sabe se é de Jaboatão, ninguém sabe se é de Recife. Eu não posso falar pela Codeci de Jaboatão, mas pela Codeci de Recife eu posso falar que vem fazendo um grande trabalho, vem desenvolvendo um grande trabalho e vem tentando salvar vidas. E eu acredito que lá também o prefeito Elias
tem essa preocupação, mas a gente tem que unir os dois prefeitos, o prefeito de Olinda, para que a gente discuta aqui a área de litígio. Já foi feita uma discussão, um debate na Assembleia Legislativa, mas não deu andamento. E a gente precisa. Tem ruas naquelas áreas ali de Jordão de Ibura que não chega carta de correio porque não se sabe se é Recife ou Jaboatão. Então isso é um ponto que a gente precisa debater mais, mas Vossa Excelência está coberto de razão de se preocupar com essas áreas de litígio, até mesmo com as vítimas. E a outra questão que foi falada aqui sobre a questão do salário do prefeito, existe uma lei. E a lei, é difícil você dizer a qualquer um, por mais questão moral que se diga, se tem uma lei que dá direito ao prefeito a ter o salário dele e a ter o salário de prefeito, cabe a ele decidir. E ele tem o direito de receber pela lei. Lógico que Vossa Excelência pode alegar inconstitucionalidade, mas a lei existe. O prefeito pode ter dito, o prefeito João da Costa pode ter dito que não acumulava, mas eu queria que Vossa Excelência procurasse se informar também se ele poderia acumular, porque ele era funcionário do município. É importante saber disso, porque às vezes a gente vê vereador aqui dizer, ou outro dizendo, não, eu não recebo salário da Câmara. Mas muitas vezes é porque não pode, porque o órgão que ele está é um ou outro, né? E o outro muitas vezes é melhor. Então, esses dois pontos é preciso que a gente esclareça para poder fazer justiça a quem tem o direito. Logicamente, se for retirado o direito do prefeito de acumular, aí sim, eu acho que ele tem que escolher qual é o melhor. Vereador, eu quero informar que o tempo já passou, acabou o tempo. E se Vossa Excelência quiser ouvir o vereador Luiz Eustáquio, eu acho imprescindível. Permito mais 2 minutos para Vossa Excelência. Eu acho imprescindível ouvir esse que é um dos maiores negociadores e mais completos vereadores da casa. O senhor me permita, mas eu faço questão de ouvir o vereador Luiz Eustáquio. Vereador Raul Jugman, como sempre, Vossa Excelência é muito gentil, mas eu quero, o que me fez vir à tribuna, ao microfone de aparte, foi a discussão sobre aquela área de litígio ali. Que ali é algo realmente muito sério, e que não é de hoje, já teve outros acidentes ali, onde eu busquei estar ali para poder ajudar como vereador na época, e a gente percebe que realmente essa divisão entre um município e outro deixa desassistido as famílias e os serviços públicos naquela área dali, ela termina sendo de má qualidade, porque ninguém sabe quem representa quem. Inclusive nós sabemos que várias comunidades nossas, várias comunidades que estão ali naquela área dali, desde o R10 ao Jordão, várias comunidades ali que estão ali, elas buscam o direito, várias delas, de fazer parte do Recife. Até porque os serviços públicos do Recife são melhores. São melhores. Então, existe uma luta para poder realmente definir. Existe essa luta. E que eu entendo que nós estamos num momento muito importante, que é nesse momento agora, onde se discute a emancipação de municípios, discussão de municípios. Há um momento que a gente tem que discutir também como é que fica aqueles bairros que estão ali. Agora, o que acontece? Não pode, é que as pessoas coloquem, a vida das pessoas esteja em jogo e você não conseguir definir quem é o responsável. Na minha avaliação, todos são responsáveis. O poder público é responsável. Não é uma questão apenas de ceder só daquele município. Na verdade, a responsabilidade é de todos nós, dos vereadores, no sentido, eu falo, como representantes da população, dos vereadores do Recife, dos vereadores de Jaboatão. Nós precisamos sentar para poder discutir. Isso tem acontecido, não é a primeira vez que acontece. E simplesmente termina ali nessa discussão, qual é a linha que divide um e outro. A população sofre por conta disso. Existe, por exemplo, posto de saúde que está no endereço do Recife,
que está no endereço como se estivesse em Jaboatão. Então é uma situação muito séria, é isso que está posto, e a população tem sofrido sobre isso. Você que foi deputado federal, sabe dessa discussão. Essa discussão não é uma discussão que se resolve aqui no nosso município, apenas precisa ter toda uma discussão nacional, a Assembleia Legislativa precisa opinar sobre isso, e existe um movimento de todos aqueles bairros ali que faz divisa, o desejo deles é fazer parte do Recife. Então é nesse sentido que a gente, com pesar, vê as pessoas perderem a vida, mas eu entendo que não é uma coisa que simplesmente não é o prefeito Geraldo Júlio que resolve sozinho isso. Eu acho que é uma coisa que depende também do governo do Estado, é uma coisa que depende também do prefeito de Jaboatão, para que a gente realmente possa encontrar um caminho que seja bom para todas as pessoas que moram ali e que elas tenham mais segurança. E posso reforçar a fala de Henrique aqui, que a Condeci tem feito um trabalho importante na contenção dos morros, na contenção de acidentes na cidade do Recife. E ali, se tem dificuldade, é exatamente essa divisão ali que a gente precisa atuar nisso. Muito obrigado. Permita-me concluir rapidamente, senhor presidente. Pois não. Dizer que o que me moveu a falar nesse assunto foi preocupação, não foi exploração, não fiz qualquer tipo de exploração aqui, muitíssimo pelo contrário. Não era o caso, não tinha cabimento, não fizemos isso, expressamos a preocupação. Acho que a intervenção de Vossa Excelência, sem prejuízo dos que lhe antecederam, agrega um dado novo, importante, e que eu acho que precisa de uma resposta dessa casa, presidente. Almir, nós precisamos criar uma comissão para ver essa questão de área de litígio e fronteiriça e, sobretudo, iniciando pelas áreas de risco. E me proponho a fazer a proposta dessa comissão, espero contar com o seu apoio dos demais vereadores aqui presentes. Mas Vossa Excelência está coberto de razão. Eu sei que esse problema de litígio gera, muitas vezes, conflito ou ausência de serviço e de poder público. Então, Vossa Excelência está coberto de razão. Agora, vamos lá pelo princípio de conhecer e entender. Não desconheço aqui o trabalho desenvolvido pela Codeci, fiz questão de registrar logo no primeiro momento. Agora, precisamos saber se houve falhas e se essas falhas elas podem levar a outros sinistros como esse. E aí é o nosso papel de vereadores, é o meu, o seu, de todos nós, de procurar resolver isso. Mas agradeço, incorporo a sua contribuição e vou propor essa comissão ao vereador Luiz Eustáquio. E para concluir, senhor presidente, quero dizer apenas duas coisas. Ao meu estimado colega Marco Aurélio, dizer que, olha, Marco, a decisão é política. A lei existe, está aí. Para mim, claramente inconstitucional, a justiça vai dizer isso. Então, é uma questão da justiça. Mas há um artigo que eu lhe recomendo, do jornalista Fernando Castilho, escreveu com o seguinte título, Visão de Barnabé. Há um homem que dirige uma cidade como essa, influencia 3,5 milhões de munícipes, tá certo? É um juiz aqui meu, deveria se abster, apesar da lei, de abrir espaço para uma discussão dessa, que eu não tenho nenhum prazer em travar. Faço pelo nome ou em função da fiscalização. E faço porque, no meu modo de entender, e a justiça que vai decidir isso, se trata de uma flagrante desrespeito à Constituição. Porque quem vai pagar essa conta no final do ano é a Prefeitura, devolvendo esse dinheiro ao Tribunal de Contas do Estado, e inclusive a maior do que o salário do prefeito. Então são coisas como essa que não deveriam passar desapercebido pelo alcaide da cidade e que nos move nessa direção. Por isso eu volto a dizer, faço um apelo, melhor abrir mão disso, saiamos dessa discussão, tem outras coisas melhores para discutir, tanto Vossa Excelência, que tem uma contribuição, como eu também. Mas, enfim, esse é o papel que a gente tem que aqui situar. E, por fim, dizer o seguinte, que no caso, me permita, uma vez mais, no caso da denúncia da vereadora Priscila, também não vou discutir, não há tempo, não vou abusar da boa vontade do presidente, mas eu quero dizer que ela me parece irretorquível, Marco. Certas coisas são irretorquíveis, tá certo? E aqui, de novo, o meu entendimento. Faria muito bem o prefeito se aí cortasse o mal pela raiz. Porque quando você incorpora uma coisa como essa, tá certo? Quando você faz a defesa do indefensável, você está dando um sinal extremamente negativo para o restante da máquina. É o meu modo de entender. Respeito o seu, mas é o meu modo de entender. Ou seja, quando você diz, ok,
para isso, vamos defender o que é indefensável, você sinaliza para o restante da máquina uma posição que eu quero crer não é do prefeito, mas é que termina prevalecendo e ela é muito negativa sobre o aspecto da moralidade pública. Senhor presidente, só tenho a agradecer a generosidade com que, mais uma vez, Vossa Excelência nos obsequia e agradecer a todos que nos ouviram até esse presente momento, em particular, sempre atencioso, o líder do governo que está ali participando conosco até agora. Vereador inscrito Deraldo Pinto, não se encontra. Vereadora Aimee Carvalho, não se encontra. Vereador Luiz Eustáquio. Eu pedi verificação de quórum. Verificação de quórum. Não havendo quórum para deliberar, eu dou por encerrada a apresentação em nome de Deus, convocando a mesa para amanhã. Nesse mesmo horário. Mas não tem mais vereador inscrito. Mas... Sim, você não abriu mão? Ah. Então verificou, não, realmente não tem quórum para deliberar. Está encerrada a reunião, convocando a mesa para amanhã. Amanhã tem sessão, né? No horário regimental. Amanhã tem. Amanhã é quarta, né? Sessão amanhã. Amanhã é quarta-feira.